Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do Cartoon Horror Show. Hoje falaremos sobre 5 histórias assustadoras da Dark Web. Trabalho em uma grande empresa que remove sites ruins da internet. Não posso dizer o nome dela, mas trabalho lá há anos. Descobri há alguns anos um grupo na Deep Web chamado As 5 Verdadeiras Red Rooms. Agora que falei sobre isso, não vão ficar fuçando por lá tentando encontrar, porque de qualquer forma vocês não vão conseguir. Red Rooms reais não são acessíveis pelo Tor. Se tentarem, podem virar presas fáceis para vírus que atacam seus computadores. Disseram que era tudo falso, mas posso garantir que algumas não são. Quem não entende o conceito das 5 verdadeiras Red Rooms acha muito difícil se infiltrar nelas. Você só pode acessar se conhecer quem administra uma delas. Não é possível entrar pelo Tor. Você precisa ter um código de acesso em sua posse ou ter sorte o suficiente para conseguir um e ser autorizada a entrar. Você precisa provar que é digna de confiança. No caso que menciono, conquistei a confiança de uma moderadora. As verdadeiras Red Rooms são uma série de 5 salas, um pouco como portas. Ao acessar a primeira Red Room, você paga em Bitcoin para mostrar que está levando a sério. Você poderá obter permissão para acessar a segunda sala e assim por diante. O que há nessas transmissões malignas? Eu vou te contar. Aqui está a primeira verdadeira Red Room. Ao clicar na primeira interface, a caixa de diálogo preta pediu meu código de acesso. Digitei 4 números, um hífen e meu nome de usuário e acessei o site. Estava escrito apenas autorização concedida. Achei simples. Na primeira página, havia vídeos em caixas pretas com títulos como Veja como eu assusto Cara e Tiffany leva um baita susto. Cliquei primeiro naquele que mencionava Cara. Um homem grava a porta de entrada com o que parece ser a câmera de um celular. Ele está em uma casa, possivelmente escondido atrás de uma porta, de onde vejo os móveis da sala. Há um belo sofá de couro preto e prateleiras na sala. Ele sussurra em uma língua estrangeira que eu não entendo. Nem uma única vez ele mostra o rosto. De repente, ouço chaves tilintando enquanto a maçaneta gira. Uma jovem loira, baixa, de uns 20 e poucos anos, entra usando o uniforme de enfermeira verde bronzeado. De repente, ouço uma voz masculina gritar: "Não se mexa!" Ela ficou paralisada como um cervo nos faróis de um carro, depois gritou e deixou cair suas chaves. Um homem vestido todo de preto, com uma máscara de esqui preta, corre em direção a ela, com um enorme martelo na mão. A garota levanta os braços e ele lhe dá 2 golpes de martelo na cabeça. Ela cai, o sangue espalha no tapete branco. Ela está desacordada. O homem aponta o dedo para quem está escondido atrás da porta e parece dizer as palavras: "Está bem." As 2 câmeras são desligadas. Se fosse verdade, seria o mais perturbador que já vi. Não parecia falso. Eu não sei o que aconteceu depois, só podia imaginar. Não queria clicar no segundo vídeo, mas cliquei. O próximo vídeo se chamava Tiffany leva um baita susto. Foi pior, a câmera deu zoom, mostrando algo parecido com um parque. Uma mulher morena, vestindo um agasalho azul, estava correndo voltas em uma pista. O cara com sotaque estrangeiro está sentado no que parece ser o carro dele e eu posso ver que o para-brisa está rachado. Ele está usando luvas pretas, mas não mostra o rosto em nenhum momento. Ele ri e diz algumas palavras enquanto a garota ainda está correndo. Queria gritar para que ela fugisse e ele a deixasse em paz. Então percebi que eu não podia fazer nada. Ela não poderia me ouvir. De repente a câmera cortou. Achei que o vídeo tinha terminado, mas estava muito enganada. O vídeo continua em algo que parece ser o modo de visão noturna. Está verde e um pouco granulada. Consigo ver ao redor o que parece ser um agrupamento de pinheiros. Então, percebo o objeto no qual a câmera está focada. Uma garota está na traseira de um caminhão e tenta gritar. Ela está com braços e pernas amarrados e boca amordaçada. Ela lembra a garota de moletom azul que vi antes. Está descalça. Só vejo as luvas pretas e um braço peludo. Parece o mesmo do vídeo anterior. Ele veste preto e escova suavemente o cabelo da jovem. O homem que segura a câmera pede em inglês para ela se acalmar. Ela chora. Ele puxa o corpo dela para fora do caminhão e acidentalmente bate sua cabeça na tampa do porta-malas. Fico aliviada, pensando que é uma brincadeira e que ela vai ficar bem. De repente sinto enjoo. Não acredito no que vão fazer.
O homem de preto, com a máscara de esqui, a colocou no chão. Ela para de chorar e começa a gritar. A câmera foca no rosto dela. As luzes apagam e só vejo escuridão. A garota perdeu a esperança. Eu quero chorar e seguro minhas lágrimas. Eles começaram a amarrar o pulso dela no para-choque do carro. O cinegrafista ainda está lá, segurando a câmera. O outro homem entra no carro. Eu ouço o ronco do motor. Ele está prestes a arrastá-la atrás. E nessas imagens o vídeo para. Eu comecei a fazer isso por impulso. Meu irmão é obcecado por vloggers online. Não passa um dia sequer sem que ele me envie links de vídeos, de pessoas participando de algum tipo de desafio ou realizando algum experimento social. Então, quando começou a tendência dessas caixas misteriosas vindas da Deep Web, eu fui uma das primeiras a saber. Meu irmão provavelmente me mandou dezenas de vídeos de pré-adolescentes irritantes abrindo caixas de bugigangas que fingiam ser assustadoras. Quando meu irmão pediu minha opinião, falei que era tão entediante quanto um unboxing e tão idiota quanto o desafio do Tide Pod. Acrescentei que a maioria deles provavelmente fazia as caixas eles mesmos e que até eu poderia fazer isso. Foi então que tudo começou a se encaixar. Uma pesquisa rápida confirmou que isso era a tendência crescente. Centenas de pessoas relatam ter aberto caixas com drogas, armas ou pendrives misteriosos. Algumas vlogueiras disseram ter gasto milhares de dólares em uma caixa misteriosa. Isso era obviamente falso, mas e quanto aos outros? Será que realmente havia pessoas dispostas a gastar pelo menos $100 só para ter a chance de viralizar? Eu apostaria nisso e, infelizmente, estava certa. Montar as caixas foi mais fácil do que eu esperava. Eu já tinha caixas de papelão no armário que serviram perfeitamente para o que precisava. Chaves de fenda enferrujadas foram usadas como arma no crime. A gaveta da minha escrivaninha estava cheia de pendrives antigos que usei para guardar vídeos assustadores baixados e completar as caixas. Por fim, alguns comprimidos vencidos para sinusite se mostraram especialmente adequados para fingir serem drogas misteriosas, da Deep Web. Após retirar as etiquetas, montar o site na Deep Web foi mais complicado. Mas hoje em dia, a gente encontra tutoriais para tudo e qualquer coisa online. Antes de dormir, eu era europroprietária do Empório dos Mistérios. Por 50 bitcoins, qualquer um podia ser europroprietário de uma caixa misteriosa. O site parecia dos anos 90, mas era suficiente. Cuidava dos meus negócios e, no dia seguinte, procurei clientes. As mensagens do meu irmão me ajudaram a conhecer a comunidade de vlogueiros online. Enviei mensagens para alguns canais pequenos com contas anônimas que criei e comentei nos vídeos mais recentes. Você deveria fazer um vídeo de unboxing da Deep Web. Sabe o que seria realmente legal? Desembalar algo que viesse da Deep Web. Aposto que você teria milhões de visualizações. Ouvi sobre o Empório dos Mistérios no Deep Place. Eles vendem caixas misteriosas, vale a pena conferir. Então tudo o que eu tinha que fazer era sentar e esperar. No fim do dia fiz 6 vendas. Não foi muito, mas deu para encher a geladeira. Ao fim da tarde, as caixas estavam prontas para envio. Eu não estava tentando enganar essas pessoas, afinal de contas. Todos puderam fazer seus vídeos idiotas e eu consegui comida. Todo mundo ficou feliz. Vendi um pouco mais nas semanas seguintes, mas o interesse acabou diminuindo. A vida seguiu. Meu irmão enviou mais vídeos idiotas e fui esquecendo minhas atividades de vendedora na Deep Web. Até sexta-feira passada. Ao chegar do trabalho, encontrei um pacote na porta do meu apartamento. Ao examinar, percebi que era uma das minhas caixas misteriosas. Eu tinha uma cliente insatisfeita, mas ela não receberia o dinheiro de volta. Levei a caixa para dentro e, ao abri-la, vi que só havia um pendrive desconhecido. Fiquei curiosa sobre seu conteúdo. Mas eu não ia deixar uma hacker insatisfeita com a compra infectar meu computador. Então peguei um notebook velho que eu quase não usava mais e conectei o pendrive nele. Ele tinha muitas fotos, da minha cidade, meu apartamento e de mim. Quem me enviou isso me seguiu, foi à minha casa e viu as fotos. Percebi o quanto eu estava sobrecarregada com tudo aquilo. Veja, o que você pode encontrar na Deep Web nem sempre é falso. Há quem venda caixas secretas de verdade e esteja cansado de vigaristas como eu, que tiram seu lucro. Eles são generosos e querem me dar outra chance. Estou feliz em anunciar que o Empório dos Mistérios está sob nova administração. Agora, por um preço baixo, você receberá uma caixa misteriosa. Ela trará um instrumento especial da coleção do meu novo parceiro e um vídeo explicativo no qual eu apareço. O órgão ou parte do corpo removido no vídeo será dado como lembrança.
Ofertas limitadas. Encontre-nos na Deep Web o quanto antes. Estamos ansiosas para negociar com você. A Dark Web destruiu minha vida. Só fui porque sabia que meu tio já tinha ido. Ele é muito bom com computadores, então acho que herdei minhas habilidades em informática dele. Prefiro não contar como fui lá para evitar que outros repitam meu erro. Após alguma busca, achei um link chamado Paisagem Hipnótica. Não sei por que cliquei nele, não tinha planejado isso. Queria só dar uma olhada para matar a curiosidade. No entanto, quando eu cliquei bem, foi estranho. Era só uma mistura de imagens, de paisagens normais, montanhas, castelos antigos, oceanos, coisas normais. Depois, as imagens começaram a passar cada vez mais rápido. Eu nem conseguia mais distinguir o que elas mostravam. Vi muito vermelho, talvez sangue em roupas ou em um colchão, não tenho certeza. Parecia haver palavras nas imagens. Não consegui ler o que estava escrito, pois enquanto tentava, as imagens já mudavam novamente. De repente, as imagens pararam e apareceu uma tela vazia com um texto branco. Estava escrito: "Boa sorte". Vale dizer que tudo aconteceu em cerca de 30 segundos. Depois desliguei tudo e fui dormir. No dia seguinte, acordei com uma enxaqueca terrível que não passava. Quando fui à escola, todos pareciam barulhentos e irritantes, especialmente essa aluna. Antônio me enlouquecia, sempre me cutucando com o lápis todos os dias. Eu dizia para ele parar, mas ele só ria. Enquanto ele falava, eu só pensava em arrancar seu braço e enfiar o lápis em sua garganta para ver sua reação. Então decidi que se ele me tocasse de novo, eu o mataria. 1, 2, 3, 4, pá. Virei a cabeça, levantei e puxei o lápis da mão dele com tanta força que ele caiu da cadeira. Me atirei sobre ele e pressionei o lápis contra sua garganta com força crescente. Ele agarrou meus braços, tentando me afastar dele, mas eu me sentia mais forte do que nunca. Ele não conseguia me empurrar enquanto o sangue escorria do pescoço dele. Foi nesse momento que o diretor, o vice-diretor e 3 faxineiros conseguiram me tirar dali. De repente, ouvi os gritos de toda a turma. 35 alunos estavam amontoados no canto, enquanto a professora chorava, lutando para respirar e agarrada à mesa. Meus pais me buscaram 20 minutos depois. A polícia nunca foi chamada e eu suponho que os pais do garoto decidiram não chamá-los e não prestar queixa. Eu realmente não sei porquê. No lugar deles, eu teria feito isso. Fui expulsa da escola e meus pais ficaram muito bravos. Não sei o que deu em mim, mas ao segurar o lápis na garganta dele, só pensava no bem-estar que isso me causava. Eu me sentia invencível, poderosa. Agora, só me sentia como a garota de 16 anos do dia anterior, com 1,50 metros e 40 quilogramas. Minha enxaqueca voltou. Ótimo. Lembrei que ela começou a diminuir quando eu ataquei Antônio. Tentei dormir, mas só conseguia pensar no fato de que ele tinha escapado de mim. Eu queria ele morto, sangrando e sufocando. Queria acabar com ele e ser a última coisa que visse antes de morrer. Não acreditava que pensava assim. Nunca fui violenta, mas agora só pensava nisso. Eu não me importava com quem fosse. Eu só queria matar alguém. Não só matar, mas torturar. Voltei à página da web para tentar encontrar respostas. Esse link me transformou em um tipo de monstro. Estava lá. Paisagem hipnótica. Dessa vez, quando cliquei, era uma lista, um conjunto de regras. Número 1 sempre mata completamente. Caso contrário, a enxaqueca vai piorar rapidamente e você estará morto em até 4 meses. Número 2. Faça devagar. Não termine muito rápido, senão a enxaqueca vai voltar rapidamente. Número 3. Não seja estúpido nem pego. 4. Deixe a marca. Algo para que se lembrem de mim. Um pequeno J na testa deles. Número 5. Você é minha criação. Eu te criei para perpetuar minha obra. Não lute, não vale a pena. Tenho 26 anos e já matei inúmeras pessoas. Anthony foi meu primeiro assassinato oficial. 3 meses após o incidente, sem suportar mais as enxaquecas, sinto que já não sou mais eu mesma. Meu criador provavelmente vai ver isso e pode muito bem me matar. Mas eu queria escrever isso como um aviso, antes que o monstro assuma o controle novamente. Não entre na Dark Web, não vale a pena. Eu tenho uma história sobre o verdadeiro. O Darknet Tor e programas semelhantes são opções razoáveis de anonimato e privacidade.
A verdadeira Darknet é protegida e oculta, inacessível ao usuário comum da internet. Você pode acreditar em mim? Este é um dos 4 ou 5 exemplos que experimentei pessoalmente. Note que isso depende muito da sorte. Uma amiga minha trabalha em um pequeno escritório de corretagem de seguros de automóveis. Ela me pediu para resolver o problema do computador que não reconhecia o scanner na rede. Isso não tem relação com o assunto, só explica como cheguei nessa situação. Peguei meu notebook e notei uma rede sem fio, Wired Equivalent Privacy, com um sinal forte. Por curiosidade, liguei uma ferramenta de sniffer para capturar a senha enquanto me conectava ao scanner. Horas depois, na saída, lembrei do sniffer. Peguei a senha, conectei e revisei tudo. Era uma rede doméstica simples, com sistema online e acesso à internet. Sem firewall, sem antivírus, e ainda coloquei um anel de ouro antes de sair. Nunca se sabe o que pode encontrar. Ao chegar em casa, vasculhei o computador com mais seriedade. Era apenas um computador doméstico comum. É o modelo ideal para declarações de imposto de renda. Havia alguns arquivos de texto que pareciam conter senhas, caracteres aleatórios e alguns nomes. Nada de interessante. Então deixei um copo informático lá e coloquei de lado para uso futuro. Algumas semanas depois, configurei proxies para meus bots. Percebi que havia 4 bots novos que não configurei. Depois percebi que o dono do site, chefe do meu amigo, recuperou um arquivo dele em um disquete, que o meu vírus afetou rapidamente e que depois se espalhou para outros dispositivos que ele usava. Então as coisas ficaram sérias. 2 desses dispositivos tinham acesso à internet, mas aparentemente nunca foram usados para isso. Ambos estavam rodando o Windows 98, sem nenhum patch de atualização. Parece que elas só acessavam a internet por estarem conectadas fisicamente à rede dos nossos dispositivos. Cada aparelho tinha cerca de 3 terabytes, parecendo vazio, mas quase cheio de bytes criptografados. Esses dados acessíveis continham grandes quantidades de informações pessoais, como nomes, endereços e contatos de familiares e amigos. Animais de estimação, às vezes. As listas traziam muitos detalhes, como veículos, roupas, altura, peso, problemas médicos, mas nem todas eram completas. Algumas só tinham nomes e todas incluíam datas. Eu não entendi muito, mas consegui compreender as contas bancárias. Milhares, provavelmente centenas de milhares de números de instruções de cofres em todo o mundo. África do Sul, Rússia, Brasil, em todos os lugares. Apenas as informações básicas de identificação e outra data. Sem indicação do que eram. Ao vasculhar um dos 2 aparelhos, percebi que um arquivo estava sendo escrito. Achei que havia alguém no computador, mas só meu óculos enviava comandos. Ninguém estava usando o mouse ou teclado. Então pensei que era um processo automatizado e observei o que estava acontecendo por 1 minuto. Percebi que o computador se comunicava em outra rede, desconhecida para mim. Porque eu sabia quando ele começava e parava de escrever. Transcrevi todo o arquivo, que tinha cerca de 78 megas. Eu supus que era um único arquivo e não um pedaço de outra coisa, e eu estava certa. Ainda criptografado, mas foi simples, pois era só um arquivo. Fiz suposições sobre o tamanho e acertei na primeira. Era um filme em formato Moving Picture Experts Group. O título era apenas uma sequência de caracteres aleatórios. O vídeo em si era uma visão aérea de 3 homens sentados à mesa. Durante os 15 minutos do vídeo, só um deles falou. Parecia um monte de bobagens. Pensei que fosse um código ou que ele fosse louco. Ele dizia coisas como banana quebrada, bota vermelha afundada. Ele pausava, dizia outra frase estranha e seguia assim por uns 10 minutos. Os outros 2 apenas ficavam olhando para ele. Um deles bebia o que eu achava que era café. Por fim, ele se recostou e pediu para deixar sua filha em paz. O cara que estava bebendo café só balançou a cabeça rapidamente e aqueles que estavam conversando começaram a chorar. A chorar de verdade muito alto. Ele se inclinou novamente e disse outra frase absurda. E o vídeo terminou. A nova datação era de cerca de 20 minutos antes do vídeo ser carregado no aparelho de onde recuperei. Tive um sentimento estranho sobre isso. Mas na época eu pensei que era uma cena de um filme que eu não tinha visto, e que o que eu tinha visto era uma transmissão ao vivo. A alteração da data do arquivo correspondia ao horário em que ele havia sido enviado. O homem que falou primeiro chorava como um bebê.
Ele aparentemente havia feito várias coisas com o possível cadáver de uma jovem. A garganta dela estava cortada e sangue cobria a mesa. A mesma onde os 3 estavam sentados no primeiro vídeo. Os outros 2 homens ainda estavam na sala, em pé de cada lado, observando e fumando cigarros. Não terminei de assistir, levei só 1 minuto para entender. Vi muitas coisas na minha época, isso não era um filme. Apaguei meus rastros desses sistemas e não olhei para trás. Ainda acho difícil acreditar que do computador que invadi inicialmente, outros sistemas foram infectados por um disquete. Pelo que eu sei, os 2 computadores de armazenamento estavam em lados opostos do globo, um em Los Angeles e o outro em Pequim. O computador web que eu tinha encontrado estava em Dallas e 2 dos outros computadores infectados estavam em Winnipeg. Pelo que sei, o chefe do meu amigo não saiu do país, mas o cunhado dele estava visitando na época. Aqui está o relato da minha experiência, não na Deep Web nem na Dark Web, mas sim no que se acredita ser a Marianas Web. Para aqueles de vocês que não sabem o que é a Marianas Web, basicamente é o lugar mais sombrio da internet onde você pode ir. Muitas pessoas afirmam que a Marianas Web é um mito e que as Red Rooms e a tortura não existem. Vou dizer, eles estão totalmente errados, eu sei. Foi assim que acessei arquivos e outras coisas às quais poucas pessoas tinham acesso. Eu podia invadir postes de luz, contas bancárias de pessoas, arquivos do governo e muito mais. Eu sabia que era errado, mas na época eu achava que era esperta e que podia me safar praticamente sem nenhum problema, desde que tomasse cuidado, o que aconteceu por um tempo. No verão de 2018, resolvi numa noite explorar uma parte da internet que poucos tinham visto. Eu reuni todas as informações e etapas para acessar as Marianas Web, que obviamente não vou explicar. Vamos dizer que era sobre codificação e criptografia de arquivos para destravar lugares. Muita gente acha que é fácil acessar a Dark Web com um navegador comum, mas é muito mais difícil do que você imagina. Cedo ou tarde, eu tinha quase certeza de que acabaria na chamada Marianas Web. As primeiras coisas que apareceram foram, claro, sites de drogas, sites de venda de cartões de crédito roubados e sites fetichistas. Esses sites não me interessavam, então não dei atenção. No entanto, uma mensagem apareceu no canto superior direito da minha tela. Dizia: "Olá, novo usuário, você tem um convite." Fiquei confusa e busquei mais informações, então cliquei ingenuamente na mensagem. Uma tela branca vazia exibia apenas um link que indicava ser um vídeo. Eu não tinha medo de ser hackeada, pois meu computador estava muito bem protegido e ninguém conseguiria me hackear. Me achei toda corajosa e cliquei no link. Demorou um pouco para carregar. Mas apareceu eletricidade estática na minha tela, junto com um ruído de frequência vindo do meu computador. No entanto, apareceu um fundo no meu computador com uma espécie de vídeo. A qualidade era muito granulada, mas consegui distinguir uma espécie de sala de estar. Tive a confirmação de que era realmente um vídeo. Quando uma porta da sala se abriu, um homem com uma máscara assustadora saiu e sentou-se em uma das cadeiras. Ele começou a se apresentar dizendo que se chamava Doug e que era conhecido por matar pessoas. Depois, falou sobre planejar o próximo assassinato e sempre escapar. Como eu disse, tenho muita experiência com a Dark Web e é normal encontrar coisas como esse Doug. Em seguida, ele se levantou, foi a outro cômodo e trouxe algo que parecia uma pasta. Ele abriu e mostrou fotos de todas as pessoas que ele supostamente tinha matado. No entanto, não eram só fotos das pessoas. Havia imagens de assassinados, esfaqueados e espancados. Havia uma foto em que uma mulher estava esmagada porque parecia que tinha sido atropelada por um caminhão. Ele disse que achou formas criativas de atormentar essas pessoas sem matá-las de imediato. Ele queria que eles tivessem uma morte longa e dolorosa. Vi uma sessão de comentários e decidi tentar algo novo. Eu escrevi: "Você é doente de fazer isso?" Então apareceu uma mensagem dizendo que eu era estúpida por isso. Achei que podia ser um robô tentando me assustar. Algo em mim dizia que eu falava com uma pessoa, não um robô. Respondi dizendo: "Quem é quem? Tudo bem?" Ele me respondeu que era o Doug. Falei que denunciaria ele à polícia e mostraria o vídeo. Houve uma breve pausa antes dele responder dizendo: "Ah, é? Bem, acho que vou ter que te matar, Jacob." Na minha cabeça, é claro que pensei que ele estava brincando, mas eu estava completamente enganada quando ele digitou meu endereço completo. No entanto, o endereço era só a ponta do iceberg. Ele começou a dizer que conhecia todo mundo, meus pais, minha família, meus amigos e até meus professores.
Fiquei chocada e me perguntava como ele conseguia isso, pois conhecia todos que eu conhecia. E então ele digitou. Não demorou muito. Depois disso, meu computador desligou completamente e não ligou mais. Não importava quantas vezes eu tentasse, eu não contei para meus pais, porque eu teria muitos problemas. Decidi ficar quieta e deixar para lá. Com o tempo, senti que tudo isso estava distante de mim. Algumas semanas depois, ao chegar em casa, minha mãe me perguntou algo. Ela contou que, enquanto eu estava na escola, um homem suspeito apareceu em casa pedindo para me ver. Minha mãe, é claro, não era boba e fingiu que ele tinha errado de casa. Ela disse que ele tentou convencer minha mãe a deixá-lo entrar, mas ao ser recusado, desistiu. Até hoje tenho certeza de que quem estava na minha porta naquele dia era o Doug. Isso mostra como um pequeno erro pode quase destruir sua vida. Eu sempre me pergunto o que teria acontecido se minha mãe não estivesse em casa.